Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. É interessante que você comece a observar o que você tem, do que você tem se alimentado. Tu sabe que, biblicamente, nós vemos que a fome ela faz parte da humanidade. E agora, com o que nos alimentamos, aí é uma questão de decisão. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, verso 4 diz assim: Ele, porém, respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem fala isso é o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e então, estando lá, ele jejua 40 dias e 40 noites. Chega um momento, vem ali as tentações, o diabo vem com algumas tentações. E a primeira coisa que o diabo fala é: se tu és o Filho de Deus, transforma então pedra em pão. E a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na verdade, Jesus Cristo está usando a própria Bíblia para responder então essa tentação do diabo, quando ele utiliza então disso que está lá no livro de Deuteronômio. É interessante que Jesus, a Bíblia vai dizer que ele sente fome ali ao término ali do 40º dia. Quando Jesus fala que sente fome, a Bíblia declara que ele sentiu fome, é porque Jesus já estava entrando num estado de inanição. Ele já não tem mais reservas, o seu corpo já não suporta mais. E se certamente ele não comesse, ele poderia chegar a níveis críticos mesmo, ao ponto do próprio tecido vivo ali começar a ser consumido. É interessante que, mesmo nesse estado que Jesus está, a resposta que Jesus dá ao tentador é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus quer nos ensinar é que, ainda que haja uma fome natural, Jesus está nos mostrando que existe uma saciedade que provém daquilo que é espiritual. O nosso corpo ele precisa de alimento, nós precisamos sim, o nosso organismo necessita, mas o que Jesus quer dizer é que o nosso espírito também precisa se alimentar e nós precisamos dar alimento para ele. Então veja, todos nós nos alimentamos. Agora, do que nos alimentamos, esse é um ponto. Muitas vezes as pessoas dizem: pastor, eu não quero, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de jejuar, não tenho vontade de ler Bíblia. E por que não sente isso? Porque na verdade está tão, com tudo ao seu alcance, está tão abastado que as coisas espirituais acabam ficando cada vez mais secundárias e por aí. Então veja, o que você escolhe, o alimento que você escolhe vai determinar então se tu vai crescer espiritualmente ou não. Agora veja, se tu passas a maior parte do seu tempo no Instagram, a maior parte do seu tempo conversando com outras pessoas, a maior parte do seu tempo fazendo outras coisas, tu está se alimentando daquilo que tu faz. Então, veja, para viver em sintonia com Deus, para viver um despertamento espiritual, para viver então algo que provém do Senhor, é necessário então não apenas um momento, mas um estilo de vida. E esse estilo de vida precisa então ser um estilo de vida pautado nas coisas espirituais. Romanos 8,5 vai falar justamente sobre a maneira ali, que você pode se alimentar. Veja, eu vou pegar aqui a Bíblia, Romanos 8, capítulo 8, verso 5. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz, então. É interessante a gente ler mesmo. Romanos 8,5 diz: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Agora, aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que a Bíblia quer dizer para nós? Que a nossa inclinação é a área onde nós cresceremos. Então, se você alimenta mais a sua carne terá domínio sobre você. Há um tempo atrás, eu
Nossa, isso faz muito tempo, assim. Eu lembro que isso era contado quando eu era adolescente. Eles falavam assim: você tem, né, 2 cachorros que você pode dar um alimento. Um desses cachorros é a sua carne, eles falavam assim, e o outro é o seu espírito. Quem mais estiver alimentado, este ganhará então a batalha, né? Na nossa vida, da mesma forma, nós também temos, né, essa inclinação, ou nós nos alimentamos a nossa carne ou alimentamos o nosso espírito. Então, quem alimenta a carne acaba colhendo, né, daquilo que ela foi alimentada. Corrupção, escravidão, distanciamento de Deus. Agora, por quê? Porque alimentar a carne é viver, então, nos prazeres e inúmeras vezes contrário à palavra de Deus. Agora, quem alimenta do Espírito, então, recebe do Espírito, ou seja, o próprio Deus estará guiando, estará orientando. Por isso que é importante as práticas espirituais. É por isso que tu vai ouvir muito eu falar sobre coisas tão simples, mas que fazem diferença e que são necessárias para que tu cresça espiritualmente. Então vamos lá, passos práticos aqui, como que eu alimento o meu espírito. Porque a carne é fácil, tu sabe como se alimenta. Se tu ficar, por exemplo, o dia todo assistindo filme, o dia todo, né, correndo atrás ali dos teus negócios, tu tá alimentando a sua carne. Então nem todo alimento para a carne é ruim. Agora precisa ter um cuidado porque pode se exceder. Se praticamente, né, você já sabe como alimenta a carne, como que então alimenta o espírito? Primeiro, leitura e meditação da palavra de Deus de uma forma constante, diária. Mateus 4,4, o próprio Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É importante a meditação à palavra de Deus. Como também que eu alimento a minha carne, né? Perdão, meu espírito e deixo a carne um pouquinho mais de lado, tendo uma vida de oração constante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Então, eu medito na palavra de Deus, eu tenho uma vida de oração, eu procuro ter, Hebreus 10, 25, comunhão com os irmãos, que é o congregar, que é o estar com pessoas que também estão buscando, né, o Senhor. Isso vai edificando cada vez mais a sua fé e alimentando então o seu espírito. E outra, né, disciplina fundamental, além da oração, meditação da palavra, é o jejum. Mateus 6, 16 ao 18, o próprio Jesus vai falar: quando jejuardes, faça dessa forma. Então agora veja, né, nós estamos nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, nós estamos no segundo dia de um jejum de 21 dias. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um grupo de irmãos que decidiram também jejuar 21 dias. Olha que interessante. Eles decidiram uma prática espiritual do jejum e eles decidiram também ter uma comunhão com os irmãos que estão fazendo isso. Veja, será crescimento de todas as formas, porque 21 dias estão inclinados a orar, estão inclinados a jejuar, estão inclinados a ter comunhão e a estudar a palavra de Deus. Como não crescerá? É praticamente impossível. Então o jejum é o fortalecimento do espírito e o enfraquecimento da carne. É importante, da mesma forma, né, que a oração trata a sua alma, o jejum trata a sua carne. Então a pergunta, né, não é se você está se alimentando, porque é certo que você está. Mas a pergunta que eu faço, né, ao término desse vídeo é: do que você está se alimentando? Qual é o seu alimento diário? Sabe, tem gente que acaba se alimentando só do que a televisão passa, do que a internet passa. As pessoas estão sangrando por aí, nem percebe que é o que estão comendo. Então você precisa cuidar, né, a fonte do seu alimento. Tu precisa entender realmente o que tu tens, né? Onde que está a maior parte ali do seu tempo que tu tens feito. É necessária essa vigilância. Então hoje é muito simples aqui o conteúdo. É você começar a prestar atenção que tu sim está comendo algo, que sim tu está te alimentando. E se não for dosado isso, tu pode estar se tornando, né, alguém que está fortalecendo muito a carne e o teu espírito está ficando cada vez mais fraco e tu vai perdendo,
né, o apetite espiritual. Que Deus nos ajude, sabe? Deus nos ajude a escolher os alimentos, que Deus nos ajude a sermos pessoas que são inclinadas cada vez mais para as coisas do Espírito e menos para as coisas da carne. Que o Senhor nos fortaleça. Que nesse dia tu possas meditar dizendo: hoje vai ser um dia que eu não vou me inclinar tanto para as coisas da carne. Eu vou buscar mais o Senhor, eu vou orar, vou ler a Bíblia, eu vou ter um tempo com Deus. Que o Senhor te ajude. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus. A minha oração, Senhor, é que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor possa despertá-los a uma vida de crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha, derrame graça, derrame poder, derrame espírito de sabedoria e revelação sobre o seu povo, sobre aqueles que te amam. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.